Salmo 85. Nós vamos ler o versículo 6. Por quê? Porque o versículo 6 é o versículo que traz a ideia do texto, a razão do texto, a razão pelo qual os filhos de Corá estão escrevendo a necessidade de uma restauração espiritual para aquele povo. Os filhos de Corá estão mencionando um episódio passado que trouxe consequências para o futuro daquela nação. Então, a narrativa toda vai ser contada através do ponto de vista dos filhos de Corá. E o personagem dessa história é a nação de Israel. É o povo de Judá, aliás, que foi cativo e volta agora para a sua terra para reconstruir o templo e a cidade e a sua própria vida pessoal. Então a ênfase do texto do Salmo 86 se concentra no versículo 6. Este é o coração do Salmo. O coração do Salmo é o versículo 6. Dizendo o seguinte: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Essa é a pergunta que serve como meditação para nós. Não feche a sua Bíblia, marque ela aí. Vamos orar e sente depois. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma vez lermos a Tua palavra. Nos ensine, nos mostre, nos revele a Tua vontade e fale conosco nesta noite, entre as linhas desse maravilhoso texto. Pelo poder do Espírito oramos em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Amém. Restauração espiritual é o assunto, é o tema que eu vou propor nessa noite para a gente aqui. O assunto desse salmo, portanto, é exatamente o que eu falei, restauração espiritual. E sobre esse tema, irmãos, esse salmo nos fornece 3 grandes ajudas, se você quer anotar e guardar isso para você, para quando você olhar novamente para esse salmo, você vai encontrar esta ajuda neste salmo, que fornece a nós essas 3 ajudas. Se você gostar dessa ajuda, guarde e reporte-se a este salmo quando você precisar dela. Primeiro, vai mostrar a necessidade urgente de restauração espiritual para a igreja nos dias de hoje. Primeira ajuda que esse salmo nos fornece é essa. Quase sempre nós estamos precisando de restauração espiritual em alguma área, em alguma parte da nossa história cristã, de vida cristã. Em algum momento da nossa caminhada nós vamos precisar de sermos restaurados. E esse texto, esse salmo é uma ajuda, mostra uma necessidade extremamente urgente para os dias de hoje, para a igreja e para o povo de Deus. Segunda ajuda que esse salmo nos fornece é que ele mostra a maneira como nós podemos orar, ou a maneira correta de nós orarmos, a fim de obtermos resposta da parte de Deus. Quer oração, modelo de oração que nos ensine a orar por esse propósito de restauração espiritual, o Salmo 85 nos ajuda, nos ensinando exatamente como orar corretamente. E a terceira ajuda que esse salmo nos fornece é que ele pode nos mostrar o que nós podemos esperar da parte de Deus. Que expectativas podemos lançar em Deus para que a gente possa obter dele uma resposta. Para que a gente possa obter dele a resposta daquilo que nós estamos orando por restauração espiritual em alguma área da nossa vida. Então essas 3 ajudas que esse salmo nos fornece. A história da nação de Israel, irmãos, sempre foi marcada por inúmeros processos de restauração espiritual vividos por eles. Cada momento nós vamos olhar para a história da nação de Israel e nós vamos ver eles sendo marcados por um momento em que eles foram restaurados. A bem da verdade,
Israel, desde quando saiu do Egito, nunca conseguiu se manter instável ou firme, vivido nos tempos dele, desde o tempo que eles saíram do Egito. Constantemente, eles viviam precisando de um momento de restauração, de recomeços, de disciplina. Ora eles estavam bem, ora eles estavam mal. Após a morte de Josué, essa variação espiritual é vista de modo muito mais claro no livro de Juízes. Após a morte de Josué, você vai encontrar Israel, ora vivendo momentos de glória, ora vivendo momentos de escravidão. Ora eles estavam adorando a Deus, ora eles estavam escondidos dos midianitas e dos povos inimigos. Por quê? Porque eles andavam adorando outros deuses. Os altos e baixos, irmãos, na relação de Israel com Deus, aparece ao menos 12 vezes no livro de Juízes, alternando momentos de prosperidade e alternando também aqueles momentos de declínio. Nós vamos ver isso quando o próprio Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. Gideão, é isso? Malhando o trigo no lagar, e Deus aparece aquele homem, porque ele estava ali, ele estava fugindo, ele estava se escondendo dos inimigos. Por quê? Porque o próprio povo estava defraudando a Deus. Então, esses 12 momentos que eu cito aqui, são os 12 juízes que passaram, em que em dado momento esses juízes faziam o que era bom e o povo prosperava. Os juízes morriam, o povo voltava novamente às práticas do pecado. Entrando no período da monarquia, essa variação espiritual tornou-se ainda mais grave devido à idolatria, e que foi motivo que levou também esses irmãos, essas nações ao cativeiro, tanto assírio quanto o cativeiro babilônico. O que a gente aprende já desse início, desse momento em que a nação de Israel, ora vista que estava em momentos áureos, e daqui a pouco eles vinham e declinavam, essa variação de sobe e desce, essa variação de bom momento, maus momentos. Então, como é que a gente já inicialmente aprende alguma coisa aqui? O que nós vamos poder ver de ensinamento para isso? Já de início, já podemos ver como a misericórdia e a graça de Deus alinhadas e aliadas sempre estiveram e sempre estarão à disposição do povo de Deus. Sempre. Nós já podemos ver isso a partir de agora, que a misericórdia e a graça se uniram, estão sempre unidas, para que o povo de Deus encontre ajuda em tempo oportuno, para que eles não permaneçam nos maus momentos sempre. Deus não quer que o povo dele viva em maus momentos. Ele quer que o povo de Deus olhe para ele, busque a ajuda dele e seja socorrido em tempo oportuno. Os recomeços sempre fizeram parte da vida do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ainda hoje fazem parte, irmãos, quase que constantemente, como no chamado às pregações. Quantas pregações esse ano, talvez outros pastores tenham pregado sobre a necessidade de restauração. Restauração na vida de oração, restauração na vida devocional, restauração na vida de santidade. Então, irmãos, quase sempre nós estamos precisando recomeçar em alguma parte e alguma área da nossa vida. Irmãos, biblicamente, os tempos de fracasso e de queda por razão de um pecado cometido sempre deve ser tratado com disciplina e amor. Irmãos, mas o chamado a recomeçar ou a começar de novo é o âmago, é o coração, é a base do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que as nossas pregações sempre devem apontar o pecado como algo que separa o homem de Deus, mas a misericórdia e a graça de Deus como caminhos alternativos. Aliás, o único caminho que leva o homem ao centro da vontade de Deus. Traz o homem de volta, pega o homem do monturo e traz ele para o centro da vontade de Deus. O âmago do Evangelho de Cristo é o recomeço. Veja isso, se não foi que aconteceu com o filho pródigo. Ele teve que recomeçar a sua vida. Ele entendeu lá atrás que tudo que ele viveu na casa do pai era 1000 vezes melhor do que ele estava vivendo ali fora. E ele relembra da glória da casa do pai, e ele pede dentro de si:
eu teria com meu pai, ao ver meu pai, eu encontraria com ele, eu diria para ele isso, aquilo, outro. Irmãos, o âmago do Evangelho de Cristo é o recomeço. Não importa de onde você parou, não importa o que te fez cair, não importa o grau do teu pecado, Deus em Cristo tem recomeços para a vida de quem caiu no pecado. Deus em Cristo tem o poder de restaurar qualquer pessoa. O Salmo 85, então, é dividido em alguns momentos e descritos aqui pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá nos mostram aqui, através desse grande salmo, que é um salmo que eu estou meditando há 2 semanas. O salmista então aqui reconhece, os filhos de Corá reconhecem que o favor de Deus pelo povo foi imerecido. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que Deus favoreceu um povo sem eles terem merecimento algum. Como é que é o nome disso dentro da doutrina cristã? Graça. Isso é Deus dizendo: vocês não merecem. Lembra dos médicos que eu contei há pouco? Dos médicos que foram sentenciados pelo juiz, dizendo: como juiz, analisei a causa e percebi que vocês eram culpados. Condeno a vocês a pagarem essas pessoas. Saí de trás da mesa, tira a toga e como advogado e empresário da cidade, eu absolvo vocês e pago a dívida. Ou seja, a dívida foi paga por alguém, sem que eles merecessem aquilo. Mas ele foi pago, aquela dívida foi paga. O nome disso é misericórdia, o nome disso é graça, irmãos. Então o salmista reconhece que o favor de Deus por aquele povo foi imerecido. Nos versículos 1 ao 3, ele vai dizer isso: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste novamente a prosperidade de Jacó. No versículo 1, eles reconhecem que foi Deus quem os colocou e os tirou lá da terra da Babilônia. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor nos favoreceu. Foi o Senhor quem nos tirou de lá. Aliás, foi o Senhor que nos colocou lá. E foi o Senhor quem nos tirou de lá. Versículo 2, eles reconhecem a idolatria, ou seja, trocaram, abandonaram o Senhor por outros deuses, que o ocasionou separação entre eles e Deus. Versículo 2, perdoaste a iniquidade do teu povo. Que iniquidade era essa que o salmista está mostrando? Idolatria, trocando o Senhor por outros deuses. Eles estavam trocando o Senhor por outros deuses, e a razão pela qual eles foram deixados 70 anos no cativeiro está aqui. Eles reconhecem isso, irmãos. Um importante detalhe é que às vezes o orgulho não nos permite fazer alguns reconhecimentos na nossa vida. Proverbista, ou escritor aos provérbios, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Não confessar um pecado, não reconhecer um pecado é encobri-lo, e é privar-se dos cuidados e da bênção de Deus. Ele vai dizer: perdoaste a iniquidade. O Senhor tirou de nós, tirou os olhos de ira de uma iniquidade nossa, que era a idolatria. No versículo 3, eles reconhecem que a ira de Deus deu lugar à misericórdia. Olha o verso 3: a tua indignação reprimiste-a. Já viu aquele homem que tem aquela gana de fazer algo, e naquele momento que ele vai fazer, ele para. Ele reprimiu a ira dele, usando a misericórdia. É como o próprio Abacuque em sua oração, dizendo: Senhor, na tua indignação, na tua ira, lembra da misericórdia. Na tua ira, olha com olhar de compaixão para este povo. Então o salmista, ele está reconhecendo que a ira de Deus deu lugar à sua bondosa misericórdia. O segundo momento que esse salmo nos fornece, nos dá aqui, é que o salmista reconhece que mesmo perdoados, preste atenção, por favor, mesmo perdoados, alguns não haviam regressado para o Senhor, somente para a cidade, somente voltaram para suas casas. Versículos 4 vai dizer assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação,
e retira de sobre nós a tua ira. Ele está reconhecendo. E parece que o salmista aqui está deixando a gente meio embronhado aqui, meio que embananado no nosso pensamento. Se ele perdoou, se a tua indignação foi reprimida, se ele perdoou o pecado, por que ele tem que restabelecer? Se ele já foi perdoado. Exatamente a razão que os filhos de Asaf mostram, que havia um povo que saiu de lá, foi perdoado, regressaram para a terra, porém alguns deles reconheceram tudo isso, voltaram para suas casas, porém outros, voltaram para suas atividades, mas esqueceram do Senhor. Eles continuaram e Ageu profetiza contra isso. O profeta Ageu vai falar sobre isso. O profeta Ageu vai falar assim: olha, 16 anos a casa de Deus ficou abandonada. As suas casas com madeiras adornadas, com cedros, e a casa de Deus deixada de lado. O que o salmista está reconhecendo aqui, mostrando aqui, é que havia um grupo que sim se voltou para a terra e se voltou também para o Senhor. Mas havia um grupo que não tinha voltado para o Senhor, só tinha voltado para suas casas. Eles não queriam saber do tempo, eles não queriam saber de nada, eles queriam saber de cuidar do tempo perdido e reconstruir a sua própria casa, a sua própria vida pessoal, esquecendo das coisas do Senhor. Porém, há um detalhe interessante nisso tudo. E o detalhe interessante é que a gente vai entrar no versículo 6. O detalhe interessante, irmãos, é que o julgamento aqui, para alguns que talvez você possa falar, poxa vida, mas esses que foram e buscaram só cuidar das suas coisas, esqueceram as coisas de Deus, a gente esquece que tinha uma razão por detrás disso. E o versículo 6 vai dizer exatamente essa razão. Eles precisavam de alegria. Diga comigo, alegria. Irmão, quantas pessoas estão na casa de Deus tristes? Eles saíram das suas terras, da terra do cativeiro, voltaram perdoados, cumpriram o tempo da correção divina. Eles voltam para sua casa e encontram templo destruído, casas destruídas, recomeçam a reconstruir tudo, mas os inimigos vizinhos perguntavam para eles, onde está o Deus de vocês? E o Deus de vocês aonde estão? Isso causava o que neles? Tristeza. Qual a ideia que agora que o salmista nos dá? É de que tristeza só tem um remédio, que é o poder do Espírito vivificando o coração, para que este homem triste faça um culto em alegria no Espírito. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez estejam extremamente tristes. E olha o que diz o versículo 5 e 6. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira sobre todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Alguns voltaram, preste atenção, mas só estavam preocupados em reconstruir suas casas e não templo para a adoração. O pedido do salmista no versículos 4 ao 7 é que Deus complete a obra de restauração na vida daqueles homens que estavam tristes, acuados, abatidos por conta dos vizinhos. E no versículo 6 o salmista pediu restauração da alegria, mas da alegria da alma, da alegria interior, aquela alegria que tem que nos tirar de casa, para que a alegria do Espírito tome conta de nós e contagie um ao outro no meio da congregação do povo de Deus. Irmãos, se sairmos de casa com alegria de alma, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a alegria do Espírito enche, contagia a igreja, e não tem um que fique do seu lado,
que não glorifique a Deus, que não levante as mãos, que não aplauda, que não diga um glória a Deus, um aleluia. Por quê? Porque quando há alegria de alma, o Espírito age, trazendo alegria no meio do povo de Deus. Mas eles estavam tristes. Eles estavam tristes. E no verso 6, ele pediu restauração da alegria da alma, para que no culto houvesse alegria no Espírito. Peça a Deus: Senhor, vivifica-me, dá-me alegria de alma. Mesmo a alma rasgada, mesmo a alma triste, mesmo a alma amargurada, me dê alegria de alma, para que quando eu entrar no teu santuário, a alegria do Espírito seja sobre a minha vida e seja derramada sobre a minha vida. Essa é a ênfase do versículo 6, ou do Salmo 85, que está no versículo 6. O povo já tinha voltado para sua casa, para sua terra, já tinha sido perdoado, já estavam indo ao templo, mas não adoravam com alegria, e eles tiveram que pedir: Senhor, vivifica-nos, para que te adoremos com alegria. Eu quero pedir isso nesta noite. Se você quiser, levante a sua mão também. Vivifica-me, Senhor, para que eu te adore com alegria. Se você quiser, mais uma vez, levante a sua mão e diga: Senhor, vivifica-me, para que eu te adore com mais alegria. Que Deus nos vivifique nesta noite, que Deus nos renove, nos restaure, e que esta vivificação, essa restauração da alegria aconteça lá em casa. E quando a gente sair de casa, a gente já entra na casa de Deus dizendo: eu quero me alegrar, porque eu estou na casa do Senhor. Só o fato de saber que eu estou indo para lá, meu coração já pulsa mais forte. Que Deus assim faça. Quarto momento, ou terceiro momento, perdão, desse salmo. O salmista vai demonstrar agora, além de tudo, ele demonstra que o Senhor fez um favor por eles, que eles não mereciam. No segundo momento, ele mostra que mesmo perdoados, ainda alguns estavam precisando de serem vivificados, renovados. E agora, o salmista vai demonstrar sua confiança, um Deus que vai restaurar sorte. Por isso que eu pedi aos irmãos, quem quer comigo levantar as mãos, e os irmãos levantaram. É a confiança que eu tenho e que eu aprendi com o salmista, que ele demonstra confiança de que aqueles que estavam pedindo por restauração, Deus iria responder. É a mesma fé que eu comungo. Deus nesta noite pode nos vivificar ao sentarmos à mesa, ao pegarmos os elementos. Deus pode renovar a tua vida. Pastor, eu estou há um ano que eu não ceio, eu estou há um ano que eu não sento à mesa. Pegue os elementos hoje, e Deus há de te renovar e de vivificar a sua vida, e de trazer alegria sobre o teu coração, alegria de alma, alegria de espírito, alegria para servir a Deus, alegria para pôr os dons de Deus, irmãos, ao dom que Deus te deu, colocar em atividade na casa de Deus. Pastor, eu vim de outra igreja, e aqui é o que mais a gente tem recebido. Temos os de casa e temos que estão vindo para casa, de pessoas dizendo assim: pastor, eu quero dar um tempo, porque eu vim de lá muito magoado. Deixa essa mágoa de lado, não deixa ela por muito tempo fazer morada dentro de você, não. E comece a arregaçar suas mangas e servir a Deus. Que Deus nessa noite vivifique você e te coloque para servi-lo, usando os seus dons e talentos que Ele mesmo te deu. O salmista agora vai, com confiança, vai dizer: Senhor, eu creio que Tu vai restaurar a sorte desse povo. Eu já vejo com confiança aquilo que o Senhor vai fazer. Versículo 8, olha o que ele vai dizer: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de quê, irmãos? De guerra? Não. Ele tem a certeza que aquele Deus que está virado, aquele Deus que tinha levado aquele povo de 70 anos no cativeiro, que tinha palavras de juízo, agora para eles tinha uma mensagem de paz. O salmista, cheio de confiança, está dizendo exatamente isso: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Deus estava em silêncio muito tempo.
Deus estava quieto muito tempo, derramando a indignação e ira sobre um povo idólatra. E agora, Deus vai falar novamente, e é essa expectativa que o salmista tem. Ele vai falar, e vai falar de paz. Isso vai falar fortemente ao seu coração, nessa noite. Que essa paz, do sussurro e da voz gloriosa de Deus, invada o teu coração, te trazendo alegria. E por fim, o quarto e último momento que esse salmo transmite para a gente, ele vai descrever os efeitos daquilo que ele já sabia no seu coração, de que Deus estava propondo e propenso a fazer por aquele povo. Olhe para mim, irmãos, a palavra do Senhor diz: se me buscares, vos acharão. Se vocês me buscarem, vocês me acharão. Se vocês chegarem perto de mim, eu chegarei perto de vocês. Parafraseando o texto de Isaías: se vocês me chamarem, eu ouço. Se vocês me invocarem, eu ouço. Irmãos, se Deus disser que pode chamar, Ele está pronto para nos ouvir. E é exatamente isso, eles oraram. E os efeitos daquilo que Deus tinha prometido para eles viria a acontecer. Olha o que diz o verso 9: próximo está a tua salvação. O salmista começa a dizer aqui agora: os efeitos da restauração começarão a vir. Os efeitos do avivamento sobre aquele povo, da vivificação daquele povo, vai vir agora sobre eles. Versículo 9: salvação e paz. Aquilo que era motivo de separação agora não há mais. Por quê? Porque ele entrou e dividiu aquele espaço, ou tirou aquela lacuna que estava dividindo eles, e agora não tem mais, tem salvação e paz. Segundo efeito está no verso 10. Versículo 10 diz o seguinte: encontram-se graça, leia, e a verdade, a justiça e a paz. O que elas fazem? Elas se beijam. Como é que Deus vai impetrar justiça ao indivíduo? Beijando ela, beijando esse indivíduo. Duas coisas que não andavam juntas: justiça e paz. Ou Deus fazia justiça, ou Deus tinha paz. Então aquele povo estava em correção, era justiça. Agora esse povo está perdoado, eles têm paz. O que eles fazem juntas? Elas se unem, elas se entrelaçam. Amor e verdade, justiça e paz, para mostrar que este é o efeito daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Deus estava falando, irmãos, que a guerra que havia entre o povo havia terminado. A justiça de Deus que iria julgá-los e condená-los, deu lugar agora, ou se uniu, à paz e à reconciliação. Veja se é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz. Nós somos justificados por meio de Cristo, e agora aquilo que nos separava dele, nos une, e nós vivemos em paz com Deus. Restauração, irmãos, da vida espiritual, é trazer de volta a esperança da salvação àqueles que pensaram que haviam perdido por conta do seu pecado. Restauração espiritual é repouso e segurança no coração de volta, para saber que Deus é quem me guarda, Ele é a minha sombra à minha direita. Que nessa noite o Senhor possa encher o seu coração da certeza que Ele pode te restaurar nesta noite, para trazer sobre ti segurança e paz. Outro efeito que causaria no meio daquele povo, está lá no versículo 11, ele diz: da terra brota a verdade, e dos céus, novamente, a justiça baixa o olhar. Olha para mim, Deus esconde o rosto da iniquidade, mas quando há santidade, diz o texto, que brota a verdade dos céus. Os olhos de Deus dos céus
olham para os santos que se passam sobre a terra. Ele fica procurando os santos que passam na terra, mas os seus olhos se escondem quando vem um povo da iniquidade. Meus irmãos, o efeito que Deus ia dar àquele povo, e em Cristo vai dar a nós, é mais vida santa para a presença dEle, mais vida de santidade nessa geração pervertida. Quarto efeito, e maravilhoso, versículo 12, ele vai dizer: também o Senhor o quê? Dará o que é bom, e a nossa terra produzirá. A sentença que Ageu pronunciou lá atrás, dizendo: sabe por que vocês plantam e não colhem? Porque vocês estão cuidando mais da vida de vocês do que das coisas de Deus. Por isso que muitos de vocês semeiam muito e colhem pouco. Querem muito e não têm nada. Agora, a sentença de que Ageu pronunciou ao povo, que semeava muito e colhia pouco, agora será restaurada. A Bíblia vai dizer que também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. Um dos tópicos da restauração espiritual importante nesse salmo é que a vida volte ao seu curso normal. É que você possa ver a vida voltando à ordem natural com o cuidado de Deus. Que Deus restaure-nos nesta noite, vivifique a nossa alegria. E por fim, verso 13, a vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita nos céus. Versículo 13, a justiça irá diante deles, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. O que o salmista está querendo dizer com isso? Que a partir de agora, uma vez que esse povo se volte ao Senhor, uma vez que os olhos desse povo estão voltados para o Senhor, uma vez que o Senhor agora perdoou, restaurou a alegria deles, uma vez que agora não existe mais guerra entre eles e o Senhor, existe paz, não existe mais medo de outras coisas, mas repouso e segurança, eles estão vivendo em santidade, a subsistência da terra chegou. Agora, a vontade de Deus é quem vai guiar os passos daqueles homens. Para quê? Versículo final: para que todas as suas pegadas se transformem nos caminhos do Senhor. Como é que a gente finaliza esse texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não há outro meio de terminar esse texto de que senão o apelo do salmista. Está longe, volta, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Foi o que o salmista disse: eu tenho confiança de que Ele é poderoso para me restaurar, e o mais Ele fará. A vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas, irmãos, quer queira o diabo e o mundo ou não, quer queira a oposição ou não, Deus vai governar sempre, sempre governará a vida da igreja, e nós seremos vivificados. Há tempo que Deus permitir que a gente passe pelas lutas, há tempo que Deus permitir que a gente passe pelas lágrimas, Ele está sempre disposto a nos renovar e nos vivificar novamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe ricamente. Vamos servir a ceia.